Olá pessoal, nesse vídeo ainda falando sobre o tema da confiabilidade histórica de Eusébio, né? E tem uma referência nova, então vídeo novo, referência nova sobre esse assunto, né? É o livro da Cândida Moss, The Myth of Persecution. Ela vai alegar aqui, em linhas gerais, que não houve uma perseguição sistemática contra os cristãos. É isso que ela vai alegar. E ali ela toca no tema do Eusébio de Cesareia. Então, o que ela fala do Eusébio de Cesareia? Bom, o Eusébio de Cesareia ele vai ter três obras que ele fala dos mártires cristãos. O primeiro texto é um texto sobre os mártires da Palestina, que é uma coleção de relatos de martírios coletados na Palestina durante o reinado do imperador Diocleciano. O segundo é um compêndio perdido sobre mártires cristãos. E o terceiro é a história da igreja, a história eclesiástica, né? Que fala aí das origens da igreja até a época de Eusébio. E ali ele recolhe todos os relatos de martírio que ele tem conhecimento. Né? A Cândida Moss, ela destaca a parcialidade com que o Eusébio faz os seus relatos desses martírios. Ela diz assim, abre aspas, no século XIX, Eusébio foi rotulado de mentiroso por sua representação injusta da igreja primitiva. E aí ela está citando Jakob Burckhardt. Burckhardt. Continuando ela. Isso pode ser um grande exagero, mas é verdade que Eusébio conta apenas as partes da história cristã que ele considera valiosas. Ele suprime as vozes daqueles que discordam dele e ignora informações que não se encaixam em seu argumento. Além disso, a maneira com que ele escolhe contar a história molda a maneira como a entendemos. Eu já fiz aqui um vídeo sobre o Eusébio, né, em que eu tratei de um livro, né, da Sabrina Inovlock, que ela comparou as passagens de textos judeus, de Joséfo, Filo e outros autores judeus, citados por Eusébio, com textos que a gente conhece. E ela chegou a uma conclusão mais matizada, foi a palavra que ela usou. Né? Ela sugere que Eusébio, na tentativa de legitimar o cristianismo e encontrar elementos de apoio nas obras desses autores, ele pode ter enfatizado aspectos que favoreciam a sua visão, muitas vezes distorcendo ou simplificando essas passagens para se alinhar à teologia cristã emergente. Tá? Assim, ele, por exemplo, descreve a destruição do Templo de Jerusalém, né, em Guerra dos Judeus 6:249, como tendo acontecido na Páscoa, quando a gente sabe, né, que o texto que a gente tem de Joséfo, ele informa que o evento aconteceu lá em agosto e setembro, não foi na Páscoa judaica, foram alguns meses depois. Então, essa tentativa de alteração feita por Eusébio pode ser interpretada como uma tentativa de criar uma conexão simbólica entre os dois eventos. No contexto da teologia cristã, a destruição do templo era frequentemente vista como um juízo divino contra os judeus por terem rejeitado Jesus. Ao associar a destruição da Páscoa, Eusébio reforça a ideia de que a morte de Jesus e o fim do templo estavam interligados. Tá? Bom, um outro ponto que a Cândida Moss vai falar é a questão dos martírios e a relação com os hereges. Segundo ela, Eusébio vai contar essa história de martírio de maneira a fazer uma propaganda da ortodoxia contra os hereges. Por quê? Porque muitos cristãos, por exemplo, marcionitas, eles foram martirizados. E isso é reconhecido pelo próprio Eusébio. Ele diz assim, em História Eclesiástica 5, 16, 21. Efetivamente, das outras heresias, algumas têm numerosos mártires, e nem por isso vamos aprová-los nem confessar que possuem a verdade. Os primeiros, ao menos os que se chamam marcionitas, por seguirem a heresia de Marcion, também eles dizem que têm inúmeros mártires, mas ao próprio Cristo não confessam conforme a verdade. A Cândida Moss, ela observa que Eusébio de Cesareia, ela editou os relatos de mártires. E aí ela pega como exemplo o martírio de Policarpo.
e editou para reforçar uma distinção entre ortodoxia e heresia, especialmente em relação ali, no caso, aos montanistas, que era um movimento cristão primitivo conhecido como Nova Profecia, né, que anunciava o fim do mundo, né? O texto lá do Martírio de Policarpo começa mencionando Quintus, um personagem do Martírio de Policarpo, que se apresenta às autoridades pedindo para ser martirizado, mas que recua no último momento. Alguns estudiosos identificam esse personagem como Frígio, lá da Frígia, como uma possível alusão ao montanismo, já que esse movimento surgiu na Frígia e seus seguidores eram frequentemente retratados como entusiastas do martírio. No entanto, não está claro se, na versão mais antiga do relato, Quintus era de fato um montanista, já que no início do século III o termo frígio ainda não era sinônimo de montanista. Então temos aí um anacronismo. Né? Eusébio, no entanto, escreve em um período posterior, quando a heresia frígia já era rotulada, consolidada como montanista. Ele edita o relato de maneira a reforçar a oposição entre ortodoxia e heresia, removendo a ideia de que Policarpo segue o evangelho ao aceitar pacientemente o martírio e enfatizando a covardia de Quintus. Além disso, Eusébio introduz uma nova distinção ao descrever Quintus como da raça dos frígios, contrastando com a raça dos cristãos tementes a Deus, que seria o Policarpo. Então, Policarpo está do lado da ortodoxia e o Quintus está do lado dos montanistas, dos hereges. Mas, segundo a Cândida Mos, foi o Eusébio que colocou os dois nessas posições. Essa mudança é significativa porque ela amplia a diferença entre cristãos ortodoxos e hereges, tornando-a não apenas uma questão doutrinária, mas também identitária. Em sua versão, Eusébio transforma o contraste entre Policarpo e Quintus de um simples embate entre coragem e covardia para uma divisão mais profunda entre aqueles que pertencem à raça dos cristãos, que é o Policarpo, e os que não pertencem, que é o Quintus, que é o montanista. Isso reforça a separação entre nós, os cristãos ortodoxos, e eles, os hereges, associando a adesão ao cristianismo não apenas a uma crença, mas a uma identidade quase étnica. Então, houve ali no relato dos mártires, segundo a Cândida Mos, uma agenda que o Eusébio está cumprindo para destacar a diferença do comportamento entre um cristão verdadeiro e um cristão herege. Muito obrigado, então.